Ei, turma, boa tarde, tudo bem? Vamos retomar os nossos estudos do direito penal. Como na última videoaula eu cheguei a mencionar, faltou um pequeno tema, uma pequena parte da aplicação da norma penal no espaço, que é justamente o tema extradição. Na verdade, a extradição não consta do plano de ensino das disciplinas de direito penal, mas há alguns anos, desde que eu leciono Direito Penal 1 na Universidade FUMEC, eu faço questão de inserir esse tema, mesmo que em breves linhas, porque eu considero extremamente importante. E eu considero extremamente importante porque é um tema multidisciplinar. É um tema que envolve o nosso direito penal, que envolve o direito constitucional, que envolve o direito internacional público de um país. Longe de querer esgotar esse tema, porque vocês verão lá no Direito Internacional Público com riqueza de detalhes, no 6º período do nosso curso, eu vou trazer para vocês aqui algumas pinceladas sobre a extradição, justamente porque vocês perceberam que nas nossas últimas aulas, ao tratar deste âmbito territorial de aplicação da norma penal, por diversas vezes a extradição surgiu como um tema. Seja como condição para a aplicação extraterritorial da norma penal, seja até mesmo por curiosidade de vocês em razão da possibilidade jurídica de aplicação de mais de uma norma penal de países soberanos, de estados soberanos, ao mesmo tempo em razão de um eventual fato praticado. Seja por aplicação do princípio da ubiquidade, consequentemente da territorialidade, seja por causa dessa extraterritorialidade. Enfim, vez ou outra, dois estados soberanos estarão diante da hipótese da aplicação da sua norma penal. E, obviamente, que aquele criminoso estará em um desses estados ou em nenhum desses estados. E acaba que a extradição, então, surge como um instituto de direito internacional indispensável para que eu possa deslocar este criminoso de um estado soberano para outro, para que nesse outro estado soberano ele possa ser processado criminalmente. Então, percebam, a extradição, ela pressupõe a prática de uma infração penal. É diferente, por exemplo, de uma deportação. Um cidadão tenta entrar num território estrangeiro de forma ilícita, de forma não permitida. Eu tento entrar no território norte-americano sem o necessário visto de acesso ao território norte-americano, ou tento ficar no território norte-americano por mais tempo do que aquele visto me permite. Se isso ocorrer, os Estados Unidos irão me deportar de volta para o meu território de origem. Mas não percebam, houve a prática de qualquer ilícito penal no território norte-americano ou ilícito penal no território brasileiro que fizesse com que, por meio de um instituto de direito internacional, eu trouxesse aquela pessoa de volta. Não, houve apenas o descumprimento de uma regra básica para que aquela pessoa convivesse dentro daquela comunidade, dentro daquele território, e aquele território está expulsando aquela pessoa por descumprimento daquela regra de convivência. A extradição, ao contrário, ela pressupõe a prática de crime, e ela é um instrumento que foi criado justamente para que eu pudesse, de forma efetiva, aplicar a norma penal diante da prática desta infração penal. Percebam na tela que a extradição ela tem sede constitucional no artigo 5º e ela está regrada na Lei 13.445 de 2017, a nossa recente Lei de Imigração. Nós tínhamos, antes da Lei de Imigração, um estatuto chamado Estatuto do Estrangeiro. Esse Estatuto do Estrangeiro era de 1980 e vigorou até 2018, quando entrou em vigor a Lei de Imigração, a nossa nova Lei de Imigração. Então, é pressuposto para o nosso estudo de hoje, primeiro, o artigo 5º da Constituição e a Lei 13.445 de 2017. Por isso, peço a vocês que estejam com o vade-mecum nas mãos para que vocês possam acompanhar. Primeira questão importante. Para que haja a possibilidade de extradição, e é a condição essencial, é a condição basilar, deve haver entre o Estado requerente e o Estado requerido um tratado de extradição. Tem que haver um acordo diplomático devidamente registrado, devidamente firmado pelos dois Estados, que contemplem essa possibilidade jurídica de se realizar a extradição de quem quer que seja. Então,
é pressuposto, é condição essencial, é condição indispensável a existência de um tratado de extradição entre os dois Estados. Se não houver um tratado de extradição e surgir entre os dois países a necessidade da extradição de um nacional, pode haver entre esses dois países, naquele caso específico, a assinatura de uma promessa de reciprocidade. Eu não tenho um tratado firmado. Nós não temos interesse de firmar esse tratado. Mas num caso concreto, num caso específico, há necessidade da extradição de um nacional qualquer. Os dois países podem sentar e, por via diplomática, firmarem não o tratado, mas sim uma simples promessa de reciprocidade. Nessa promessa de reciprocidade, estou dizendo mais ou menos o seguinte: olha, agora eu vou extraditar esse nacional que está aqui no meu território. Mas quando eu precisar, você também irá extraditar o meu nacional que estiver em seu território. Então, muito longe, obviamente, de um tratado, que um tratado teria uma função guarda-chuva, ele cobriria toda e qualquer hipótese de extradição entre aqueles dois países. A promessa de reciprocidade, ela visa atender um caso específico. E aí o Estado requerido, no caso, irá ter uma prerrogativa de, quando necessitar, também requerer a extradição daquele Estado que naquele momento está solicitando a extradição de um nacional. Então, primeira condição basilar, é a existência de um tratado de extradição, ou, pelo menos, que seja firmada uma promessa de reciprocidade entre esses dois países. Mais do que isso, a Constituição da República, lá no artigo 5º, em seus incisos 51 e 52, estabelece outras condições. E aí essas condições são de direito público interno do nosso país, foram condições criadas pela nossa normatização interna, nossa legislação interna, e de tão importantes, elas ganharam sede constitucional e estão previstas no artigo 5º, na condição de cláusulas pétreas, porquanto são garantias individuais. Abram a Constituição, vamos lá no artigo 5º, está aí na tela para vocês. Incisos 51 e 52 da Constituição. Vejam lá. O Brasil não pode, por força constitucional, extraditar o seu brasileiro nato, em hipótese alguma. Então, o brasileiro nato, ele jamais será extraditado. E nós já chegamos a conversar sobre isso dentro de sala de aula, não sei se vocês se recordam. Quando eu falava da aplicação extraterritorial da norma penal e nós estudamos o princípio da nacionalidade ativa, que é aquela hipótese em que o brasileiro fora do território nacional, ele comete um crime. Eu disse a vocês, olha, quando o brasileiro sai do território nacional, ele leva consigo em sua bagagem a lei penal brasileira. Eu disse a vocês, olha, se o brasileiro que cometeu o crime lá fora, o brasileiro nato, ele consegue ingressar no território nacional, se não houvesse o princípio da nacionalidade, aquele brasileiro ficaria impune. E ficaria impune por quê? Porque a Constituição veda a extradição de brasileiro nato. Então, o brasileiro cometeu o crime lá fora, ele conseguiu entrar no território nacional, ele estará sujeito à lei penal brasileira. Porque ele só sairá do território nacional pelas suas próprias pernas, se ele quiser sair do território nacional. Agora, e o brasileiro naturalizado? Vejam a parte final do inciso 51. Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então existem duas hipóteses apenas de extradição de brasileiro naturalizado. Se o crime praticado por ele for anterior à naturalização, qualquer que seja o crime praticado, então ele praticou um crime, imaginemos que haja processo em tramitação, ele consegue a sua naturalização, daí a pouco vem um requerimento de extradição daquele estado em que aquele brasileiro que se naturalizou teria praticado aquela infração penal. E, a qualquer tempo, mesmo após a naturalização, se o crime praticado por ele for um de tráfico ilícito de drogas. Lá da nossa Lei 11.343 de 2006. Fora essas duas hipóteses, o brasileiro naturalizado também não poderá ser extraditado.
E o inciso 52 ele traz regras importantes, ou uma regra importante, em relação ao estrangeiro. O estrangeiro não será extraditado na hipótese de cometimento de crimes políticos ou de opinião. Vocês devem se recordar do recente caso do Cesare Battisti. Qual que foi o fundamento para o presidente da República na época, o Luiz Inácio Lula da Silva, não extraditar Cesare Battisti? O fundamento foi que ele teria praticado lá fora, lá na Itália, crimes políticos. Então, na análise do senhor presidente da República, o Battisti teria cometido crime político e, por haver vedação constitucional, o presidente não o extraditou. Esse mesmo entendimento não foi do atual governo. Uma das primeiras providências do Jair Bolsonaro foi extraditar o Cesare Battisti e entregá-lo ao governo italiano para que lá ele possa ser processado e julgado pelos crimes que lá naquele território ele praticou. Então, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. É claro que jamais será concedida extradição de um brasileiro por esses motivos, mas eu não preciso do inciso 52, o 51 mesmo já é suficiente para vedar qualquer hipótese de extradição de brasileiro nesses casos. Muito bem, essas condições estão na Constituição. E, obviamente, ao lado da existência do Tratado de Extradição, são essenciais, são basilares. Então eu preciso de tratado de extradição ou promessa de reciprocidade e já sei que nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado, em hipótese alguma, e nenhum brasileiro naturalizado será extraditado, a não ser que o crime seja anterior à extradição ou se o crime posterior a ela for de tráfico de drogas. E o estrangeiro não será extraditado em hipótese alguma se o crime for político ou crime de opinião. Além dessas condições, a lei 13445 de 2017, nossa lei de imigração, estabelece outras condições nos seus artigos 82 e 83. Vamos lá, dê uma folhadinha aí na 13445 de 2017 e achem os artigos 82 e 83. Achem lá. Vou achar aqui. Está aí na tela. Já está no artigo 82 da lei 13445. Vejam lá no início. Se vocês não tiverem o Bate-Mac em mãos, abra uma janela aí do Google, entre no site do Planalto, joguem lá 13445 de 2017, vocês vão achar a nossa lei de extradição, nossa lei de imigração. Vejam o artigo 82. Não se considerará extradição quando? Percebam, ela estabelece condições. Ela veda a extradição nessas hipóteses e, obviamente, que, ao contrário do senso, ela estabelece as condições pelas quais eu posso extraditar quem quer que seja. Primeiro, o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Nem precisava, já temos a regra constitucional no artigo 551. O fato de motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. É o que nós chamamos de dupla tipicidade. Também já cheguei a falar sobre isso com vocês dentro de sala de aula. O fato tem que ser considerado criminoso aqui no Brasil e tem que ser considerado criminoso também no Estado requerente. Se o fato não for criminoso, seja lá, seja aqui no Brasil, não haverá possibilidade de extradição. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Se for hipótese de territorialidade ou de aplicação extraterritorial da norma penal brasileira, aplica-se a norma penal brasileira e não se extradita aquele cidadão que está dentro do território nacional. A lei brasileira impusera ao crime pena inferior a 2 anos, então infrações penais de menor potencial ofensivo, infrações penais de pequena monta, não comportam extradição. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato que se fundar o pedido, então se ele já foi julgado aqui, eu não vou permitir que ele seja julgado lá fora de novo. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou do Estado requerente. Cheguei a falar para vocês sobre as causas extintivas da punibilidade, vocês vão estudá-las no semestre que vem, no artigo 107 do Código Penal Brasileiro. A prescrição é uma delas. Se já tiver ocorrido prescrição em razão da inércia estatal, da demora estatal em oferecer a prestação jurisdicional, não haverá possibilidade de extradição.
O fato de constituir crime político ou de opinião, regra desnecessária, porque tem norma constitucional. O extraditando tiver que responder no estado requerente perante tribunal ou juiz de exceção próprios dos regimes totalitários, ou o extraditando for beneficiário de refúgio ou de asilo internacional. Se ele for refugiado aqui no Brasil, também não será extraditado. Além dessas hipóteses do artigo 82, desçam os olhos para o artigo 83. São condições, como se as outras não fossem, para a extradição ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado e estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente. Disse a vocês, é base para a extradição a existência do crime. E é óbvio que se eu deflagro um processo de extradição é porque existe investigação criminal, é porque existe processo penal, ou até mesmo já existe uma condenação criminal em razão daquele crime praticado no Estado requerente. Uma curiosidade pode ser que mais de um Estado faça o requerimento de extradição em razão da mesma pessoa. Imagine que esse terrorista, o Cesare Battisti, tenha cometido crimes na Itália, mas tenha praticado atos terroristas em outros estados da Europa. E chega ao Brasil mais ou menos ao mesmo tempo um pedido de extradição da Itália e um pedido de extradição da Holanda, vamos assim pressupor. O artigo 85 da Lei de Imigração, ele traz uma solução para essa hipótese. Olha lá, quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração tiver sido cometida. Por quê? Porque, de certa forma, a aplicação da pena ela traz um rearranjo, ela provoca um rearranjo social. Ela acomoda aquela sociedade. É como se eu estivesse minimizando o mal que aquela pessoa provocou dentro daquele meio social. Então é claro que a preferência sempre será para aquele país em que o fato tiver sido cometido, porque é ali que a sociedade foi diretamente afetada pela conduta praticada por aquele criminoso. Em caso de crimes diversos, terá preferência sucessivamente. Então, se o crime tiver sido cometido no Estado e no outro, disse a vocês, na Itália e na Holanda, no nosso exemplo, o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira. Nós vamos abrir o Código Penal e verificar qual crime praticado por esse Cesare Battisti é mais grave, o praticado na Itália ou o praticado na Holanda. 2. O Estado em que, em primeiro lugar, tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica. Opa, ele praticou um terrorismo na Itália, mas praticou terrorismo também na Holanda, então os crimes são idênticos. Quem é que pediu primeiro? Foi a Itália ou foi a Holanda? O estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. 2 pedidos ao mesmo tempo. Crimes cometidos nos 2 estados. Crimes cometidos da mesma gravidade. Poxa, o Cesare Battisti é de onde? Ele é italiano, então manda ele para a Itália. Perceberam? Falta. O cara não tem estado de origem, às vezes acontece. Às vezes a pessoa sai do seu país e nesse meio tempo o país desaparece. Costuma acontecer. E ele perdeu o seu estado de origem, ele não tem estado de origem, aí nós temos que ver qual que era o local do domicílio antes dele ingressar em território brasileiro. Essas condições e essas regras sobre a extradição devem ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Antes disso, eu coloquei na tela para vocês espécies de extradição. É só uma curiosidade, coisa muito simples. Existe chamada de extradição ativa quando o Brasil é o Estado requerente. E a extradição passiva quando o Estado estrangeiro requer a extradição de alguém que esteja no território brasileiro. É uma pequena questão doutrinária, muito simples, não tem tanta importância para a gente. Dizia a vocês o seguinte, quem que analisa se essas condições, que são condições jurídicas, elas foram preenchidas no caso concreto? Está aí na tela. Competência para processo de julgamento, no caso de extradição passiva, é claro, o Brasil é o Estado requerido, é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, primeiro inciso, letra G da Constituição da República. Se estiverem curiosos, abram a Constituição, vou lá no artigo 102.
O artigo 102, ele inteirinho, em todos os seus incisos e alíneas, estabelece as competências do Supremo Tribunal Federal e, dentre elas, está de processar e julgar pedidos de extradição. Isso significa dizer o seguinte: o pedido de extradição ele chega via Itamaraty, ele chega por via diplomática. O Itamaraty vai verter aquele pedido de extradição para a língua portuguesa e vai encaminhar para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai julgar aquele pedido de extradição, analisando as condições constitucionais e legais para que possa ser concedida a extradição. Mas vejam que a competência para extraditar não é do Supremo Tribunal Federal, é do Presidente da República, nos termos do artigo 84.7 da Constituição. Depois, se vocês abrem o artigo 84 estabelece as competências do Presidente da República e dentre as competências do Presidente da República está a de decidir sobre a extradição. Basta lembrar o caso do Cesare Battisti. Lula não extraditou, quando chegou Jair Bolsonaro extraditou. Mas olha o que está colocado aí para vocês na tela. Competência vinculada somente no caso de não provimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal. O que isso quer dizer? Houve um pedido de extradição que chegou via diplomática de um nacional qualquer que esteja dentro do território brasileiro. De um estrangeiro, né? Nacional estrangeiro qualquer que esteja dentro do território brasileiro. O Supremo Tribunal Federal analisou as condições e decidiu: não é caso de extradição. A decisão é do presidente. Mas quando o Supremo fala que não é caso de extradição, essa decisão vincula a decisão do presidente da República. Ele não pode extraditar. Então o Supremo falou: não extradite, o presidente não tem outro caminho senão não extraditar. Mas a decisão do Supremo é meramente informativa, parecerista, na hipótese de autorização da extradição. Então chegou o pedido, foi para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo analisou as condições e falou: pode haver a extradição. Quem vai decidir se vai extraditar ou não é o presidente da República. Essa decisão do Supremo não vincula o presidente. Então, no final das contas, quando há a extradição, é porque o presidente da República entendeu que diplomaticamente essa extradição deveria ocorrer. O Supremo Tribunal Federal fez aquele crivo, analisando as condições pelas quais aquele pedido de extradição deveria ser deferido, mas coube ao presidente da República, ou cabe ao presidente da República, decidir se a extradição efetivamente ocorrerá ou não. Se o Supremo entender que as condições não foram observadas, o presidente não tem outro caminho, senão não conceder a extradição. É interessante, se vocês tiverem curiosidade, entrem no site do Supremo Tribunal Federal e lá no site do Supremo vocês vão encontrar alguns acórdãos em julgamentos famosos. E certamente todos vocês já ouviram falar de Olga Benário Prestes, mulher do Luiz Carlos Prestes. Lembra dele? Coluna Prestes? Governo Vargas. Tem um livro bacana do Fernando Moraes sobre a história da Olga aqui no Brasil. A Olga ela foi extraditada pelo governo Vargas para ser executada no campo de concentração alemão. E todos nós que começamos lá na faculdade ainda um processo de amor incondicional pelo direito penal, temos como base doutrinária um autor chamado Nelson Hungria. E Nelson Hungria foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E talvez uma das maiores decepções que eu tive na minha vida acadêmica até hoje foi descobrir que Nelson Hungria foi o relator do processo de extradição de Olga Benário Prestes. Depois entrem no site do Supremo, busquem lá, não só esse, com vários outros julgamentos famosos que nós tivemos na história do Brasil. Eles estão registrados lá nos anais do Supremo Tribunal Federal para consulta. Tudo bem em relação à extradição? Vou botar uma pergunta para vocês lá no Cinef. Essa pergunta, como eu fiz da aula de ontem, ela é importante porque ela registra a atividade do Cinef e registra que vocês efetivamente assistiram à aula, e isso vai ser utilizado depois para cômputo de presença ao final do semestre letivo, porque afinal de contas nós não sabemos quanto tempo ficaremos nesse isolamento social. Então depois entrem lá no Cinef, respondam a pergunta, postem lá em trabalho acadêmico para cumprir esse requisito
que é um requisito legal. Ok, gente? Muito obrigado. Na próxima videoaula, eu vou pegar com vocês rapidamente os artigos 8º a 12 do Código Penal. E assim encerraremos a teoria da norma e na aula seguinte, aí ingressaremos no estudo da teoria do crime. Um grande abraço e fiquem com Deus.